Olá, gente. Uma boa tarde. A paz do Senhor para todos. Que o Senhor Jesus possa lhes abençoar. E passando hoje por aqui para nós falarmos a respeito da nossa lição, estudarmos a nossa lição. E vamos dar início hoje à lição do primeiro trimestre de 2025. Hoje eu estou falando sobre a lição dos adultos, a lição do primeiro trimestre em defesa da fé cristã. Esta é uma lição produzida pela CPAD e esse tema, que nós vamos estudar durante esse trimestre, de grande relevância para todos nós e aqueles que verdadeiramente amam a palavra do Senhor, aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que não querem viver enganados, aqueles que querem ter o conhecimento da verdade, Então se preparem para esse novo trimestre, o qual nós temos muito a aprender, não somente com isso, mas todas essas lições nós temos aprendido de uma forma grandiosa, e isso vai nos fazer abrir os olhos, em relação a vários ensinos, a vários ensinamentos nós temos visto dia após dia surgir, esse movimento que nós temos visto no meio do evangelho, no meio daqueles que se dizem cristãos e que tem levado muitas pessoas a errarem, e outras tantas têm se desviado do verdadeiro propósito de servir ao Senhor por causa dessas heresias, dessas seitas que estão instaladas, camufladas. E esta lição vai nos falar exatamente sobre isso. E ela vai nos ensinar a combater essas heresias que não são novas, mas são heresias já antigas e que se encontram apenas camufladas com uma nova aparência, e muitos têm deixado se levar por tais heresias. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, E eu convido a você a tirar um tempinho para que nós possamos juntos, estarmos estudando esta lição de número 1, que vai ser ministrada no próximo domingo, o primeiro domingo do mês. Então são todos bem-vindos, que o Senhor Jesus possa lhes abençoar, Vai deixando o seu comentário, vai deixando a sua opinião, e na medida do possível eu vou acompanhando, Então o título da primeira lição que nós vamos estudar é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Isto é muito perigoso e tem acontecido assim de uma forma rotineira e muito grande, tem tomado uma abrangência muito grande, e nós precisamos vigiar, termos cuidados, e a forma que nós temos de estarmos atentos e ter o discernimento, saber o que é heresia e o que não é tendo o conhecimento da palavra. E a escola dominical, ela nos fornece, nos dá esse privilégio. Nós estudamos de forma gratuita, é a maior escola teológica de todo o mundo, onde nós sentamos com tranquilidade para aprender e temos a oportunidade também de tirar as nossas dúvidas, Então, as principais heresias da atualidade, na verdade, elas são já heresias já bem antigas, elas têm já suas raízes firmadas, e como o tema lá na capa da lição já diz, elas só estão se apresentando com uma nova roupagem, com uma nova adaptação, com uma nova nomenclatura, e continua a enganar muitos, assim como lá na época da igreja primitiva, da mesma forma essas heresias vêm se espalhando, dia após dia tem surgido novas heresias, e nós precisamos vigiar. Então, esses grupos, na antiguidade, também que surgiram vários grupos, além das heresias que foram inseridas no meio do povo, além desses ensinamentos contrários aos princípios doutrinários da nossa fé cristã. E surgiram também alguns grupos que dá-se o nome de seitas, e o intuito também dessas seitas nada mais é do que tirar o verdadeiro propósito do evangelho, enganar as pessoas, e nós temos isso muito evidente no nosso dia a dia. E desde a antiguidade esses grupos já se chamavam dessa forma de seitas mesmo, e nossos pais
Irineu de Lilão, Tertuliano, entre outros, né, eles começaram a dar este nome, né, a estes grupos que viviam, né, até uma outra base, além da Bíblia, utilizavam-se outros livros para poder ter como base. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, é a Bíblia Sagrada. Nós não temos nem um outro livro que venha a substituí-la ou que venha complementar, porque nós entendemos que a Bíblia ela é completa. Então, a Bíblia ela é a única regra de fé e conduta a qual nós devemos, né, crer, a qual nós devemos, né, procurarmos termos o conhecimento desta palavra e fazer a aplicação dela em nossas vidas dia após dia, porque ela sim é fiel. Milton, boa tarde, Jesus lhe abençoe, bem-vindo. Então, gente, esta palavra seita, ela veio ser identificada como os grupos religiosos, né, isolados, aos quais expõe ensinos errados, ensinos contrários à palavra do Senhor Jesus. Irmão Assis Dutra, muito bem-vindo, Jesus abençoe, vão participando, vão dando suas opiniões. Eu cheguei a ter postar no meu Face, né, tem um cartaz lá que eu deixei para as heresias que vocês conhecessem, para deixar ali postas, né, postarem nos comentários. Depois eu vou dar uma olhadinha para que eu venha citar, se por acaso tiver algumas diferentes das que eu vou citar aqui, que eu vou estar citando algumas também, para que vocês possam ter o conhecimento, né? Que às vezes a própria palavra de Deus diz que muitas pessoas erram, as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? E esse conhecimento nós adquirimos através da palavra, para que nós venhamos errar menos, né? Ou para não ser tão radical, não errar de forma alguma, isso seria excelente, não haver erros, mas sempre tem algumas falhas e nós vamos procurar corrigir através da palavra do Senhor. Então, essas heresias, gente, elas afetam os pontos principais da fé cristã, por isso que a gente deve ter muito cuidado. E isso que diz respeito a Deus, né, por exemplo, a Trindade e muitas outras que nós vamos ver no decorrer dessa lição, tá? E quem conhece os fundamentos das nossas crenças e práticas conseguem discernir de longe esses erros doutrinários de crenças heterodoxas. Então a gente precisa ter muito cuidado, por isso que nós precisamos entender o fundamento da nossa igreja, o fundamento do evangelho e examinar constantemente a paz do Senhor. Irmão Assis, feliz ano novo para vocês também, tá? Jesus lhe abençoe, Jesus abençoe todos vocês. E os adeptos desses movimentos, gente, estranhos à fé cristã, eles têm certeza de que eles estão falando a verdade, de que eles vivem a verdade e que, na verdade, nós que somos os hereges, né? Eles têm tanta convicção daquilo que eles pregam, têm tanta certeza, né, daquilo que eles falam, que eles então nos veem como hereges. Aqueles que realmente seguem fielmente a palavra é que se tornou hereges para essa seita, para esses povos. E por isso que nós precisamos ter um conhecimento sobre o contexto dessas pessoas, as suas crenças, além de também termos uma base sólida daquilo que nós cremos, daquilo que nós praticamos e das crenças dessas pessoas também, dos seus argumentos, para poder nós conseguirmos respondermos a elas à luz da Bíblia, porque não adianta apenas termos um conhecimento humano, é bom sim, mas nós precisamos ter um conhecimento, inteligência espiritual, sabedoria espiritual, para que nós possamos combater, né, e fazer com que essas pessoas venham abrir os olhos e abrir os olhos de muitas outras pessoas que se encontram fechados, né, para esta realidade. E nós vamos ver dia após dia novas heresias surgindo. E são várias elas, e nós vamos ver no decorrer desta lição, né, algumas delas. E eu convido a você, está com a sua lição, deixa a sua lição já aberta para que a gente possa já estudar junto, estudar. Se você quiser fazer alguma marcação, alguma referência ser acrescentada, vai acrescentando aí na sua lição. O textual, ela diz assim, ó, tá lá em Judas, versículo 3, a gente não cita capítulo porque Judas só é um capítulo só, então a gente só cita os versículos, e diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Olha qual era o propósito dele, era escrever sobre a salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos
a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Tu vê que o propósito dele aqui foi mudado para poder, assim, ele combater males que estavam cercando aqueles povos, que estavam cercando, né, os nossos irmãos na fé, para que eles viessem perseverar. Então ele vai escrever para exortar aquele povo a batalhar, a defender a sua fé cristã, que uma vez já tinha sido alcançada, para que eles não viessem perdê-las através desses falsos ensinos, dos falsos mestres, através daquelas seitas, né, que existiam, através das heresias que já existiam desde aquele tempo. E uma delas muito conhecida, nós chegamos até a estudar em algumas lições há pouco tempo, né? Nós falamos sobre o gnosticismo, que era uma das seitas muito combatida naquela época, né? Eles não acreditavam, não criam e pregavam contra a ressurreição, né? Eles diziam ser impossível Jesus como rei, como Deus, né, o ser divino, espiritual, descer, fazer esse servo. Então eles não criam nessa mensagem, eles não criam, né, no evangelho dessa forma, e faziam com que muitas outras pessoas também, né, com essas ideologias, acabassem se corrompendo, né, crendo, acreditando naquilo que eles pregavam. Então, por isso nós vamos ver nessa lição a preocupação não somente, né, de Judas, o apóstolo Paulo principalmente, né, que nós vamos falar muito sobre ele nesta lição, o foco dele em combater e como? Preparando a igreja. Esta é a forma que nós temos, né, ensinando a igreja, exortando a igreja. Por isso eu volto sempre a frisar a necessidade de participar de escolas dominical, a necessidade de você participar do culto de ensino da palavra, né, porque muitas pessoas dão prioridade a um culto de louvor e adoração. Nada contra o louvor e adoração, até porque na minha congregação nós temos o culto de louvor e adoração aos domingos, mas as pessoas ficam focadas, muitos também só querendo uma oportunidade ou querendo cargos, e esquece do principal, gente, que é mergulhar na Escritura Sagrada, que é examinar, porque o Senhor nos ensina isso, e não é por acaso, é para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos sermos enganados, né, por tais povos, porque como eu disse lá anteriormente, essas pessoas são muito bem preparadas, a gente conhece em seitas, né, que eles se preparam, eles não saem por aí de qualquer forma, né, eles estão totalmente estruturados, eles têm conhecimento da fé, e eles falam da fé que eles têm com convicção, eles conhecem, né, o livro doutrinário que eles utilizam, e eles tentam convencer as pessoas ao contrário, né, daquilo que você acredita. Então, se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai acabar sendo levado por tais pessoas, ok? Então, vamos lá. A verdade prática, ela diz assim, ó, heresias. O que são heresias? São crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, todas essas crenças, práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, nós temos como heresias, ok? O combate às heresias, ela ocupa um terço do Novo Testamento. Tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os apóstolos, todos eles trabalharam de uma forma incansável, né, contra essas heresias, contra os pensamentos pagãos que surgiram naqueles tempos e não diferentes nos dias de hoje, continua ainda a seguir, né, a surgir esses pensamentos. E quando Judas, aqui no versículo que nós lemos, né, declara que ele pretendia escrever sobre a salvação comum, mas em virtude, né, daquelas crescentes heresias que ele viu, e um líder, principalmente um líder, né, um pastor, né, aquele que está na direção de uma igreja, ele precisa ter essa visão também, né, assim como Judas teve, e entendeu qual era a necessidade da igreja naquele tempo. Nós também precisamos, como líderes, ter essa mesma visão de saber qual é a necessidade da igreja. Averiguar o momento que nós estamos vivendo, os ensinamentos que estão sendo transmitidos e pregar a verdade. Por exemplo, ultimamente nós temos visto, né, muito as pessoas pregarem ao contrário a respeito de dízimos. E nós sabemos muito bem,
né, como é o funcionamento do dízimo. Muitas pessoas pegam lá passagens de Malaquias, né, onde o Senhor fala assim: quem me roubeis nos dízimos, nas ofertas alçadas. Só que as pessoas não pegam ali o contexto daquele livro para poder entender por que Jesus está condenando aquele povo, dizendo que eles estão roubando. Quando a gente pega Malaquias para nós lermos, desde o capítulo 1 até chegar nesse versículo, nós vamos ver que aquele povo, eles tinham para poder oferecer ao Senhor o melhor. Eles podiam oferecer para o Senhor o melhor. Eles tinham animais bons, o animal perfeito que o Senhor exigia para a oferta, o animal sem mancha, né, não podia ser manco, não podia ser aleijado. Eles tinham esses animais para oferecer. Mas eles faziam o quê? Pegavam o manco, o aleijado, o com defeito e oferecia ao Senhor. E então o Senhor, no livro de Malaquias, o Senhor mesmo condena e fala assim: se vocês pegarem isso e entregarem para os seus governantes, eles irão aceitá-los? Nem eles vão aceitar. Porque que, então, aquele que supre a sua necessidade, aquele que cuida do seu sustento, está lhe entregando o que tem de pior. E é nesse contexto que o Senhor vai dizer para eles: ó, eles têm, vai estar claro, vocês têm, mas não dão. Então, por isso que o Senhor está roubando, por quê? Pode, mas não faz. Quando nós, mas é o Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o mesmo princípio de oferta, quando o Senhor condena os judeus, ele se gaba, porque ele se dá da oferta, dá dízimo de tudo, da oferta, tira o dízimo até do cominho, né, de tudo eles dão o dízimo. E o Senhor diz assim para eles, não, o Senhor não falou para eles, ó, parem de fazer isso. Pelo contrário, o Senhor falou assim: não, continue, isso é bom, mas também pratique, né, o amor ao próximo, mas também abençoa o seu próximo, mas também seja reto, porque nós estamos falando ali de um contexto de pessoas, né, homens judeus fariseus que tinham conhecimento da palavra, mas não viviam essa verdade, não tinham uma transformação interior, onde eles faziam para mostrar, faziam longas orações, faziam seus jejuns, devolvia sim o dízimo, mas porém o coração não estava voltado para o Senhor. Então a gente tem que entender o contexto. A gente não pode pegar um versículo e sair pregando em cima dele, porque é daí que nascem as heresias. Então procure ler um capítulo, 2, 3 anteriormente, ou até o livro inteiro, para poder você ter a compreensão daquela mensagem, para depois você pregar. Outro versículo que eu acabei de me lembrar, que sempre, né, hoje eu quase não escuto, mas sempre citavam, e era uma forma de implantar heresias dentro da igreja, fazendo com que muitas pessoas não viessem a estudar e a ter o conhecimento. É quando diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E muitos então diziam que aquela letra seria o seu conhecimento, seria você fazer um seminário, você fazer um curso de teologia, você fazer uma faculdade de teologia, né? E não é isso. Quando ali se fala da letra, está falando da lei. A letra ali se refere à lei. E não ao seu conhecimento, que você tem sim que adquirir o conhecimento humano, mas tem que também buscar, né, o conhecimento espiritual, que esse é dado por Cristo. Então, a gente precisa ter esse discernimento para que nós possamos não sermos enganados, nem outras pessoas serem enganadas, porque nós temos essa responsabilidade de pregar, de ensinar a palavra, tá? Então, vamos lá. Importa que haja heresia para que o São Justo se manifeste. Isso aí é o que a palavra nos ensina, né? Por isso que Paulo, ele deixa isso muito bem claro, né? Ele sabia que tinha pessoas que estavam ali pregando a palavra, não com uma boa intenção, não porque realmente haviam sido transformados, mas então, né, ele deixa claro, né, que importava que aquelas pessoas pregassem o evangelho, que ensinassem a palavra, e nós vamos ver que essas heresias, elas se manifestam sim. E isso, como o irmão Assis, né, nos coloca muito bem, né, isso para quem tem o conhecimento da palavra, né, porque aqueles que não têm o costume de ler a palavra, aqueles que não têm o costume de examinar, como eu estou fazendo aqui agora falando, você tem a obrigação de procurar ver na Bíblia se o que está falando é realmente bíblico, se possui um fundamento ou não, porque ao contrário, muitas pessoas param para ouvir, e aí que está o grande engano, né, acha porque a pessoa tem um grande nome, tem destaque na mídia, possui um bacharel, é teólogo, é
isso, é aquilo, é um reverendo, então as pessoas se jogam e creem em tudo que é dito, creem em qualquer fábula, e aí que está o grande problema, tá? Vamos lá, continuando. O conteúdo de segunda, vamos dar uma lidinha em algumas referências, e aí você vai anotando, tá? Algumas referências que tá acrescentadas, para que você possa ter um maior discernimento, um maior entendimento. E aí, para este conteúdo que nós vamos estudar nesta lição, eu vou passar algumas referências a mais para que a gente possa ter ainda um maior entendimento, tá? A primeira parte da lição, ela diz sobre as ameaças dos lobos vorazes. A segunda parte vai nos falar sobre o que é apologética, viu? A questão de ter um entendimento, de você procurar fazer um curso, fazer um seminário, procurar estar, né, próximo de pessoas que tenham conhecimento, que tenham entendimento para poder lhe ajudar. Vai saber muito, porque é necessário você saber defender a sua fé. E a última parte da lição vai falar sobre o que são heresias. Então, a primeira parte da lição, a ameaça dos lobos vorazes, né? Atos 20 relata uma terceira viagem que o missionário, né? Uma viagem missionária que o apóstolo Paulo vai fazer. E o propósito de Paulo nesta viagem não foi plantar a igreja. O propósito dele era formar obreiros para a seara do Senhor. E não era por acaso, não. E qual era o propósito da formação desses obreiros? Para que eles viessem servir no campo da educação cristã. Por isso que os líderes devem ter essa preocupação, né? Paulo, como bom líder, ele teve essa preocupação de formar bons obreiros, né? De preparar os obreiros para que pudessem servir, né, nas igrejas as quais estava sendo fundada. Nós sabemos que ele fez 3 viagens missionárias. Durante essas 3 viagens missionárias que ele fez, foram abertas várias igrejas, né? Várias almas se converteram, e Paulo sempre teve essa preocupação em formar esses obreiros para que pudesse formar aqueles outros novos cristãos que estavam surgindo, exatamente para que eles não fossem enganados. Então, o que ele fez? Ele vai criar uma escola teológica em Éfeso. Tá? Que teologia, que naquele tempo nem existia teologia. As pessoas têm uma visão assim muito fechada, né, para as coisas. O que é teologia, gente? É o estudo de Deus, estudo sobre Deus. Né? O que nós fazemos na palavra é estudar sobre tudo que tem na Bíblia sobre Deus, sobre a sua soberania. Então, Tel vem de Deus, Tel é Deus, tá? Então, nós falamos, e logia, né, que é de estudo, então estudo sobre Deus. Então, desde aquela época, né, o próprio Jesus Cristo já ensinava a palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, ele vai criar essa escola. Ele esteve 3 meses ensinando em uma sinagoga. Só que vai haver resistência. E essa resistência é por parte do grupo de alguns judeus. E por causa dessa resistência que eles vão se formar contra Paulo, contra os ensinamentos também de Paulo, que a gente vai ver muitas vezes na palavra, né, os próprios judeus rebatendo, combatendo esses ensinos, rebatendo o que Paulo ensinava. Então Paulo, devido a essa resistência de algumas das alas dos judeus, né, ele vai conseguir espaço numa sala de conferência da cidade. Outros dizem que era uma escola, né, que existia de um homem chamado Tirano, e ali ele vai dar continuidade ao ensino, né, da palavra, ou seja, o curso de teologia, como você quiser chamar, e ele vai ficar ali ensinando a palavra durante 2 anos. Em toda a Bíblia, gente, quando nós lemos, principalmente de forma evidente lá no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo, nós estamos falando aqui, em todas as suas viagens, ele está sempre procurando um lugar para que ele possa estar ensinando a palavra e orando também juntamente com os irmãos, né? E esta deve ser a nossa preocupação como um bom líder, como um bom servo. Onde que está isso? Abra sua Bíblia, marca na sua lição se você desejar. Atos no capítulo 19. Atos capítulo 19,
Acompanhe com a Bíblia, gente, porque é como eu falei lá no início, né? A maneira que nós temos de combater as heresias, de combater os falsos ensinos, não tenha vergonha. Às vezes tem muitos pregadores, eu aqui, né? Temos evitado muito essa questão de pregadores que nós não conhecemos, porque muito deles acabam falando coisas fora do contexto bíblico, e isso traz um grande problema para a igreja. Então eu sempre oriento, né, quando, né, alguém disser alguma coisa durante a pregação, durante o ensino, que você ainda não ouviu falar, ou essa pessoa não passou nenhuma base bíblica ou alguma referência, não tenha vergonha não. Se você não tiver condições de chegar até essa pessoa e perguntar, vai até o líder da sua igreja. Apesar de que o líder deve estar ligado, conectado, né, nessas mensagens, nesses ensinos que outras pessoas, às vezes, você convida para dentro da sua igreja, acaba trazendo, ou seja, heresias, ou torce todo um texto, né? E aí, como líder, como você tem essa responsabilidade de trazer a verdade para a igreja, tá? E isso não é vergonhoso não, porque é melhor você fazer essa correção, porque o Senhor vai te cobrar. Você vendo essas pessoas agindo de forma incorreta, né? Trazendo uma mensagem herege, trazendo uma mensagem torcida, e você não fazer a correção, deixar que os demais liderados, né, aprenda uma mentira, uma inverdade. Então é necessário ter cuidado. Em Atos 19, versículos 8 ao 10, diz assim, ó, entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses. Olha só, isso na terceira viagem, tá? Quando Paulo vai para Éfeso, e ali ele vai ficar durante 3 meses ensinando na sinagoga. E aí, vamos lá. Olha, o que ele ensinava, gente? Ó, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Esta é a mensagem que nós devemos levar para as pessoas. É a mensagem do evangelho. Os púlpitos não são para falar de futebol, não é para falar da novela, não é para falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O púlpito não é local para indireta, não é local para debate. Os púlpitos foram feitos para que nós possamos levar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. Abrir os olhos. Imagina a quantidade de pessoas que passam, né, ou que passaram durante todo esse ano. Vamos pegar como exemplo isso, né? Porque nós estamos hoje no último dia do ano. Imagina quantas pessoas passaram lá na sua congregação, passaram lá na sua igreja. Agora imagine se você não teve o comprometimento real de ensinar a palavra a essas pessoas, de pregar o verdadeiro evangelho. Imagine então se você não teve um comprometimento em averiguar aquelas pessoas que você convidou para estar lá. Imagina quantas dessas pessoas que passaram por lá hoje causaram um grande escândalo, hoje estão afastados, e outras pessoas sabem disso e usam isso como pretexto para poder não estar mais na igreja. Quantas pessoas que afastaram por causa do mau exemplo de pregadores, né? Muitas vezes estava lá no púlpito da tua igreja pregando, e quando saiu foi para um lugar que não devia e outras pessoas viram. Então por isso a gente deve ter cuidado. Nós estamos cercados de lobos vorazes e nós devemos ter cuidado, porque eles não estão com uma marca aqui, destacando aqui na testa, algo gritando que são falsos mestres, não. Pelo contrário, são muitos bem instruídos, sabem muito bem do que falam, e nós que precisamos estarmos vigilantes e termos cuidado. A paz do Senhor, irmão José Ribamar. É isso aí, eles estão por aí. É isso aí. E como nós devemos repreender através da palavra do Senhor, né? E a gente vai falar daqui a pouco, por isso que a gente precisa ter firmeza. Por isso que a gente precisa ter firmeza na palavra, conhecendo, né, tendo entendimento dela, para que nós possamos, né, combater esses males, combater essas heresias que surgem dia após dia, e permanecermos firmes para que nós não venhamos perder, né, o nosso combate, nos perder na nossa caminhada. E aí, continuando a nossa leitura, nós lemos o versículo 8 do capítulo 19 ao versículo 9, diz assim, ó: mas
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, nós sabemos que no começo, né, era assim que era conhecido os primeiros cristãos, como aqueles do caminho, né, não era chamado de crentes, não era chamado de evangélicos, mas ele era conhecido dessa forma, aqueles do caminho, era assim que era identificado, essas pessoas que agora entregaram-se para Cristo. Então, vamos lá, mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Porque é isso aqui que Jesus nos ensina a fazer. Às vezes, né, Paulo está em um espaço que não era dele. Ele está fazendo uma viagem, né, para Éfeso, e nessa viagem ele está pregando a palavra, uma oportunidade que ele tem de ensinar em uma sinagoga. Porém, quando ele perde o espaço e vê que as pessoas, né, estão criticando, estão falando mal daquilo que ele está pregando, porque muitas pessoas não aceitam essa palavra de vida, muitas pessoas não querem, né, entregar as suas vidas a Cristo, não querem renunciar, muitas pessoas que estão vivendo no pecado, e quando através desta palavra, né, este pecado, ele é apontado, se traz à tona, essas pessoas se incomodam. Então muitos pegam até como indireta, mas não é indireta, é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, né, ela tem o poder de apontar para libertar, né? Por isso que nós, todas as vezes em que nós estamos em um erro, que vier uma palavra que nós vemos que está batendo naquela ferida, a gente não deve ficar chateado nem triste, mas receber aquela mensagem como um remédio para poder nos libertar, para poder nos curar, né? E ao contrário, nós vemos que são pessoas que não querem ser libertas, são pessoas que não querem ser tratadas, né? Foi o que aconteceu com Paulo. E aqui, devido a esse impedimento, Paulo agora ele não deixa de pregar o evangelho por ter pessoas que não querem ouvir a palavra, mas qual é a atitude de Paulo? Procurar um local onde ele possa dar continuidade ao seu trabalho. Essa é a nossa responsabilidade. A gente não deve olhar para as dificuldades que nós enfrentamos. Nós não devemos olhar para os empecilhos que vão surgir. Nós não devemos olhar para aquilo que vão dizer, atentar para o que estão falando a nosso respeito, mas nós devemos atentar, olhar sempre para Cristo e continuarmos pregando a verdade, quer goste ou não goste, né? Nós devemos continuar a levar o verdadeiro evangelho, essa mensagem que é para transformar e libertar, e não uma massagem para massagear o ego das pessoas, onde não vai causar uma transformação, onde não vai causar, né, a renúncia dos seus pecados, porque essa massagem, não mensagem que é ensinada, vai fazer com que essas pessoas continuem andando errante. E a palavra do Senhor, ela vai nos confrontar. Esse é o propósito dessa palavra. Cada vez que nós lemos, nós somos confrontados a viver a verdade. Então é por causa disso e outras coisas que vai surgir várias heresias no meio da igreja para poder acobertar erros, para poder manter-se uma multidão, né, para poder não perder membros. Então acaba-se que é velho, é que é antigo, é que a palavra precisa ser renovada, é que está ultrapassada, e tudo isso são enganos de Satanás, daí surgem as heresias, né, para que as pessoas, né, essas pessoas vão caminhar como? A passo largo, mas para a perdição e não para a salvação. E o versículo 10 diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Essa deve ser a nossa mesma preocupação, ensinar e levar a palavra do Senhor com autoridade. E Éfeso, que é o local onde Paulo está ensinando a palavra, Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, era uma das cidades mais importantes da região naquela época, né? Atualmente ela está em ruínas, é localizada na Turquia, né, asiática, e era um local muito importante de cruzamento de rotas comerciais, e inclusive nela, né, estava ali um grande templo da deusa Diana, que era chamada pelos romanos naquela época de Artemis também, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, estava ali em Éfeso, nessa cidade,
o qual Paulo está ensinando a palavra. Agora, imagina só essas pessoas tendo conhecimento da palavra, porque o estrago que vai fazer no inferno, quando os olhos das pessoas são abertos para poder enxergar a realidade. Porque essa cidade, por ser um centro comercial, uma rota comercial, muitas pessoas, vamos utilizar a linguagem de hoje, turistas, comerciantes, né, estavam ali naquela cidade. E esse templo que existia da deusa Diana, o Artemis, né, que é a mesma deusa, se reunia ali várias pessoas para cultuá-la, e inclusive comerciantes, ganhava-se muito dinheiro com as estatuetas, né, que eram fabricadas e comercializadas. E nós vamos ver que é neste local estratégico que Paulo está a ensinar e a ministrar a palavra do Senhor. Paulo já havia passado antes por ela, né, quando retornou da sua segunda viagem, e agora na terceira viagem, né, ele novamente passa por ali, mas com um outro intuito agora, não há apenas de fundar uma igreja, mas de ensinar a palavra, para que a igreja viesse rebater as heresias que estavam por ali e assim ter um entendimento dessa palavra de Deus. Na terceira viagem ele foi direto, né, para Éfeso, encontrou com um grupo de discípulos, né? Esses discípulos não são aqueles 12 que seguiam Jesus, mas discípulos aqui, aqueles que se converteram e seguiam este evangelho e que conheciam apenas o batismo de João. Tá claro quando a gente lê, ó, o mesmo capítulo 19 de Atos, do versículo 1 ao 7, onde diz assim, ó, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns dos discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E ele disse, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Esses eram a todo uns 12 varões. Então tu vai ver que, olha só, nesse iniciozinho nós já compreendemos e já vemos qual era o propósito de Paulo. As pessoas tinham um conhecimento não completo da palavra de Deus, tanto que eles conheciam apenas até o batismo de João Batista, que era o batismo nas águas, e esse batismo nas águas nós sabemos que era como se fosse uma marca de profissão da sua fé, de mudança de vida. Hoje as pessoas levantam as suas mãos, né, dando um sinal que está aceitando Jesus como seu Salvador, e naquela época quando a pessoa se decidia a servir ao Senhor, quando João Batista pregava o Evangelho, e aquela pessoa decidia renunciar à sua vida, automaticamente elas já desciam as águas como sinal e confissão de seus pecados, e agora renascendo para uma nova vida. Então até aí eles conheciam, mas o restante, o revestimento, ser cheio do Espírito Santo, eles ainda não tinham o conhecimento. Então Paulo leva até a eles, né, e assim os olhos deles são abertos para a verdade. É a nossa responsabilidade também. Quantas pessoas estão com conhecimento incompleto, e nós precisamos passar toda essa verdade para que as pessoas venham ter a compreensão, ter o entendimento sobre essa palavra e principalmente entender o propósito da salvação, que muitos não entendem, né? E o propósito da Bíblia Sagrada também, que muitos não entendem. Muitos acham que a Bíblia Sagrada tem um propósito de provar a existência de Deus, e a Bíblia Sagrada não tem esse propósito, nunca e jamais. Mas se nós pararmos para examinar, estamos abertos para mudança e transformação através da palavra, nós vamos ter um encontro com esse Deus soberano. Então, em Éfeso, a vida do apóstolo Paulo estava em perigo, né? Nós sabemos que ele enfrentou perseguições ali, e aí ele vai ter que deixar a cidade e vai seguir viagem agora para a Macedônia. Isso está lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 1, quando Paulo visita outra vez a Macedônia. Ele já tinha passado por ali também, Atos 20, versículo 1, tá? E quando ele retornava da Macedônia, convocou uma reunião com os líderes da igreja de Mileto, e ali ele manda chamar os anciãos que estavam, né, como líderes ali na igreja de Éfeso, para que se reunisse.
Ele estava em Éfeso, saiu por causa da perseguição, né? Ali se encontrava em perigo. Ele vai para a Macedônia, ali ele vai fazer uma reunião e vai convocar os líderes da igreja, né, de Mileto, e manda chamar também os líderes da igreja de Éfeso. E qual era essa preocupação? Atos, capítulo 20, o versículo 7, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Tá? E aqui, nesse dia, o qual ele está ensinando, tu vê, ó, que sem preocupação com o horário, vai ter um jovem que ele está assentado no terceiro andar, esse jovem cochila durante o ensinamento da palavra, ele cai da janela, né, e porém Paulo desce, ora por este jovem, o jovem torna-se a si e ele continua a ensinar a palavra. Tu vê que nem esse acidente, né, fez com que Paulo parasse de levar a palavra do Senhor, o que nos ensina que não deixe que nada venha deter que a palavra do Senhor seja ensinada através dos seus lábios. Não deixa que nada venha fazer com que o verdadeiro evangelho que você conhece seja espalhado. Não deixa que nada venha impedir de você levar essa palavra a outras pessoas, a outras almas que precisam desse conhecimento. Vamos lá. Quando então ele convoca, né, os anciãos da igreja para que se reúnem, ele tinha pressa. Ele queria chegar a tempo em Jerusalém, porque ia haver a festa de Pentecostes. Isso está lá no livro de Atos também, capítulo 20, o versículo 16. Né, diz assim, ó: porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia, e apressava-se, pois, para estar, e se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, o que Paulo vai fazer? Qual é o objetivo dessa reunião? Paulo queria transmitir um aviso importante, um aviso solene contra os falsos doutrinadores, contra os falsos mestres que estavam surgindo. Paulo queria, né, expor o perigo que corria ao ouvir tais heresias, e ele queria combater e esclarecer sobre os perigos que essas heresias traria para a igreja, traria para os membros. E isso é feito. Atos, capítulo 21, versículo 29. Atos 21 e 29. Diz assim, ó: clamando, varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, olha só, ensina a todos, contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando-se de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles, olha, matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Tudo isso por quê? Porque Paulo estará a ensinar e a mostrar a verdade. É isso que acontece quando nós temos a preocupação de levarmos o evangelho. Pastor Samuel Bueno, né? Essa paz do Senhor, pastor. É isso aí, nós temos que pregar o que está na palavra do Senhor sem ter medo algum. Nós não devemos, né, assim como os discípulos, né, que nós vemos, olha o fim que muitos deles tiveram por causa do evangelho, por causa da palavra do Senhor, a perseguição que veio sobre eles, né, muitos, a morte, mas em nenhum momento eles deixaram de levar a palavra do Senhor. E é o mesmo que nós devemos fazer. Desafiar, gente, é desafio pregar a palavra do Senhor, porque você vai ser rejeitado. Eu não falo nem pelos de fora, eu falo pelos da própria casa, pai, mãe, irmãos. Você vai ouvir zombação, você vai ouvir chacota, vão lhe destratar por não gostar do evangelho. Você vai ser maltratado muitas vezes, perseguido muitas vezes, mas nós não devemos jamais parar de falar a palavra do Senhor.
Irmão José Ribamar, cadê? Não devemos esquecer de Tito 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evitar. Também vai ser criticado por isso, porque as pessoas não compreendem essa colocação. Este homem herege, né, essa pessoa que está levando, que está torcendo a palavra, que está contradizendo os ensinamentos doutrinários, das duas uma. Ou você vai convencer ele da verdade, ou ele vai convencer você da verdade dele. E você vai acabar se desviando do bom caminho. Então a gente deve ter muito cuidado e vigilância. Por isso o Salmo 1 ele é muito importante quando o Senhor nos orienta. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Então vai ver o que não se assenta, não se detém. Não pare. Não é que a gente tenha que dar as costas, a gente não tenha que falar, não tenha que complementar. Não. É a convivência, né, que vai acabar você, fazendo com que você adquira aquelas mesmas práticas, acaba aprendendo, né, as suas ideologias erradas, ao contrário da palavra do Senhor. Então nós devemos vigiar, principalmente ter muito cuidado com aqueles que são novos na fé, né, que estão no iniciozinho da sua caminhada, que não têm ainda discernimento, não têm conhecimento da palavra e acaba sendo levado por esses ventos de doutrina, né? Então vamos lá. A mensagem de Atos 20, ela foi dirigida originalmente aos líderes de Éfeso e continua valendo para nós também. Tudo que está escrito na palavra não foi só válida para aquele tempo, mas continua sendo válida para nós. E nessa passagem, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles eram o quê? Pastores, e a função primordial de um pastor, de um dirigente de igreja, você que está na responsabilidade de um trabalho, é de alimentar, é de guiar e é de proteger o rebanho. Isso está lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, versículo 4 e o versículo 6. Tá? A função primordial de pastores, de líderes de igreja. Atos, capítulo 15, do versículo... Aliás, Lucas, me perdoe. Lucas 15, do 4 ao 6. Olha o que diz. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esta é a parábola da ovelha perdida. E é o que mesmo que Cristo deseja que você continuamos a fazer. É cuidar da ovelha perdida. Quem é essa ovelha perdida? Aquela que ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Aquela que não tem o verdadeiro conhecimento dessa palavra. Aquela que não teve um real encontro com Cristo. Aquela que vive, né, a insistir, a sair por aí. E olha, para você ter um entendimento dessa passagem, se eu não me engano, eu já falei sobre esse relato uma vez. Mas eu vou repetir aqui novamente, porque nós estamos tratando aqui nessa lição. Quando Jesus Cristo nos ensina essas parábolas e ensinava essas parábolas, porque ele tinha um conhecimento do funcionamento dessas coisas. Aqui, por se tratar de ovelha, né, um pastor de ovelha, um judeu, ao tratar de um rebanho, esse pastor ele tem a responsabilidade, como diz lá o Salmo 23, né, ele pega esse rebanho, ele leva para alimentar, porque ele sabe onde tem pastos verdejantes. Leva esse rebanho, conduz para poder tomar água. Esse pastor ele tem a preocupação de à noite no aprisco colocar todo o seu rebanho, né, para descansar. E ele fica na porta do aprisco para que nenhum lobo, né, nenhum predador entre e pega suas ovelhas. Ou seja, antes de passar, né, adentrar no aprisco para poder pegar uma ovelha, tem que passar por ele. Isso nos ensina o posicionamento de um líder, o posicionamento de um pastor em defesa do seu rebanho, o cuidado com o seu rebanho. E esse mesmo pastor que tem essa preocupação de cuidar com o seu rebanho, pode existir ovelhas de por acaso elas chegarem a sair do aprisco. E quando essa ovelha sai, ela não tem condição de retornar sozinha, porque elas não conhecem o caminho de volta, elas não conseguem voltar
Isso é da ovelha, elas não conseguem retornar. Então, por isso tem a necessidade desse pastor ir atrás deste rebanho, dessa ovelha. Ele deixa o rebanho no aprisco, vai atrás dessa ovelha que saiu dali e acabou se perdendo, porque como ela não sabe voltar, ela está perdida. E esse pastor, ele vai, pega essa ovelha de volta e traz para o aprisco. Na segunda vez que essa ovelha faz essa mesma coisa, essa mesma ovelha repete esse processo, ele tem o cuidado de pegá-la novamente. Mas na terceira vez que isso repete, esse pastor, ele quebra, né, as pernas desta ovelha. Ele trata essas feridas, coloca sobre os seus lombos durante todo o período da recuperação. E esta ovelha nunca mais sairá do meio do rebanho. Nunca mais ela sairá do seu aprisco. Isso nos mostra a preocupação que nós devemos ter em guiar e em proteger o rebanho de Cristo. Porque não é do homem. Às vezes nós vemos, né, sendo cuidados como se fosse posse de alguém. Mas é de Cristo, pertence a Cristo. E Ele deu aos líderes, aos pastores, a responsabilidade de cuidar deste rebanho que pertence a Cristo. Então é tua responsabilidade defendê-las, combater esses maus ensinos, combater, né, contra essas heresias, essas seitas que são geradas dia após dia, para fazer com que essas pessoas a façam e elas acabam se perdendo. A terceira parte desse discurso, né, de Paulo, ele ainda é mais dramático. Quando nós chegamos lá no livro de... Vamos voltar para Atos, capítulo 20, o versículo 31. Atos, capítulo 20 e o versículo 31. Diz assim, ó, 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Durante os 3 anos em que ele passou nessa cidade a falar do evangelho, né? Lembra que esse discurso aqui que ele está fazendo são para os anciãos da igreja de Éfeso. O Paulo não podia voltar lá porque estava em perigo. Então, de onde ele está, agora ele convoca eles para que possam ouvir essa mensagem. E eles fazem lembrar, olha, eu estive durante 3 anos ensinando a palavra do Senhor, para que vocês não venham cair nas heresias que estão sendo construídas. E é uma palavra profética. O apóstolo, ele não está apenas, né, quando a gente lê nos versículos seguintes, quando ele refere-se à sua morte, ele está se referindo também ao avanço das heresias no meio da igreja, depois do período apostólico e também no futuro, né, que é o nosso tempo que nós vivemos isso. E Paulo, ele usa a linguagem, né, uma metáfora para poder definir essas pessoas as quais estão implantando essas heresias. Ele chama como falsos doutrinadores, como lobos vorazes. Atos 20 e o versículo 29... Atos, no capítulo 20, o versículo 29 diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Eu sei que depois da minha partida entrará no meio de vós. Olha onde que é. É no meio da igreja que estão os lobos. É no meio da igreja que estão os falsos profetas. É no meio da igreja que estão esses lobos vorazes para destruir a sua fé. Porque o diabo não está preocupado com quem está perdido, não. O diabo está preocupado com aqueles que estão buscando servir ao Senhor, que estão lutando pela sua salvação desse dia, para poder tirá-lo, para poder afastar da sua fé, da sua vida espiritual com Cristo. E ele ainda diz assim, olha, e que dentre de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. No meio da igreja. Por isso nós devemos vigiar, nós devemos orar e devemos buscar no Senhor o discernimento dessa palavra, o entendimento da palavra. Às vezes as pessoas têm dificuldades para poder ler, mas enfrente essas dificuldades orando, pedindo ajuda ao Espírito Santo a cada dia para você ter o discernimento, para que você não venha a ser enganado de forma alguma, tá? E algumas versões nós vamos ver versões diferentes, né? Nós temos a Nova Almeida Corrigida, temos a LH, temos a TB, temos várias traduções. Nós vamos ver com essa mesma expressão,
né, com expressões diferentes, mas com o mesmo sentido, quando ele refere a lobos vorazes, lobos ferozes, lobos cruéis, né, tudo usado para os falsos mestres, os falsos profetas, para aqueles que vão implantar heresias. Pedro, por exemplo, depois de ensinar, né, com o Espírito Santo, inspirou os profetas no Antigo Testamento, ele mostra que a presença do verdadeiro nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do que é falso. Às vezes nós estamos nos dedicando dia após dia à palavra, estamos ensinando a palavra todos os dias, né? A nossa preocupação em pesquisar, em estudar, para que nós não venhamos nos enganar também. Mas, mesmo nós com todos esses esforços, nos esforçando, o diabo sempre vai estar usando alguém para poder querer impedir que esse verdadeiro evangelho chegue, que a palavra do Senhor verdadeira seja levada, que esse evangelho pleno seja levado, e assim então ele começa a implantar, né, através de outras pessoas, o que é falso, oferecendo uma vida mole, né, e como nós vemos por aí, né, a aplicação da teologia da prosperidade, que não passa de uma heresia, onde muitos pregam que aqueles que servem ao Senhor não podem admitir a pobreza, que aqueles que servem ao Senhor, eles não podem ficar doentes. Então, nós vamos ver que tudo isso é contrário à palavra do Senhor, que a Bíblia em nenhum momento ela nos ensina dessa forma. A teologia da maldição hereditária, essa maldição, se existe maldição, ela é quebrada no momento em que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você entregou-se a Ele, agora é vida nova, é nova criatura. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque são coisas que massageiam o ego do homem. O homem, né? Então, deixa-se levado, porque não querem ouvir o que é verdadeiro, porque dói, machuca, fere. E esta é a palavra. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então imagine o sofrimento para que nós venhamos renunciar, mas devemos aceitar, adorando e glorificando ao Senhor, porque é para o nosso bem, para o bem da nossa vida espiritual. 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 19 ao 21 diz assim, ó: E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Olha só, esse aqui é o evangelho, isso aqui é a palavra do Senhor. Uma luz que clareia em lugares escuros. Uma luz que vai trazer claridade para aqueles que estão em trevas. E aí ele diz assim, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós vemos muitas pessoas aqui, eu acho, que é o que eu penso, que eu entendo assim, e nunca foi sobre o que eu acho, nunca foi sobre o que eu entendo, o que você entende. É o que Cristo quer nos revelar através da palavra. É o que Cristo quer nos mostrar através da palavra. Não é a minha interpretação, é a interpretação de Cristo. A palavra ela não tem nenhuma interpretação particular e ela está claríssima aqui na palavra do Senhor. Por isso que nós devemos lê-la em oração e buscar sempre a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ter a verdadeira compreensão. É isso que Pedro nos ensina aqui através da sua palavra. E ainda no mesmo livro de Pedro, né, segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 1, quando ele mostra aí que a presença... Nós vimos que ele mostrou primeiro que a presença do verdadeiro nem sempre é suficiente para poder, né, impedir a manifestação do que é errado, do que é falso, né? E quando ele fala dos autênticos profetas, né, hebreus, ele ressalta também que havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir também no meio da igreja esses falsos profetas também, não só no povo lá fora, mas dentro da igreja. As heresias não estavam só fora, trazidas pelas seitas, mas também no meio da igreja haveria esses ensinamentos. E aí, vou ler do primeiro, para ficar mais claro, ele diz assim, ó: e também houve entre o povo falsos profetas. Houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição. Tu vê que as heresias, ela não vai trazer essa salvação, pelo contrário, perdição.
Introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Porque aqueles que pregam, né, heresia, aqueles que torcem a palavra do Senhor, traz sobre si a perdição, e para aquelas pessoas que deixam ser enganadas também. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E não é o que nós vemos hoje? Por causa das heresias, o verdadeiro evangelho ele é difamado. Por causa das heresias que são implantadas, né, não somente o evangelho, mas aqueles que pregam o evangelho acabam sendo defamados. E como você defender a sua fé? Por isso que nós vamos falar na parte 2 sobre apologética, para que nós possamos ter esta compreensão. Então vamos lá. 2 pontos devem ser destacados nessa parte do discurso. Uma é a origem dos falsos mestres e o propósito desses falsos mestres. Voltando lá para o livro de Atos, no capítulo 20, o versículo 30. Atos, no capítulo 20 e no versículo 30, olha o que Paulo diz. 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para quê? Para atraírem os discípulos após si. O que Paulo está nos dizendo com isso? Os lobos vorazes, eles haveriam de surgir dentro da própria igreja. Porque às vezes nós estamos preocupados com quem está fora. Mas devemos ter cuidado com quem está dentro, no meio de nós. E que se levantarão homens que falariam coisas perversas. Qual o intuito dessa perversidade? Dessa má falação? Atrair discípulos para eles. E os discípulos deles ainda estão por aí. E eles podem ser classificados em grupos internos e grupos internos. Os internos, que grupos são esses? São os que estão no meio da igreja, lógico, né? Eles ousam de questionar a pregação. Você está pregando a palavra e você é questionado, assim como nós, né, que o Senhor coube essa responsabilidade, não por acaso, de estarmos levando esta palavra, né, através de rede social, e muitas vezes nós somos questionados. Nós não, a palavra do Senhor é questionada, porque o que nós falamos da palavra, e além de questionar, né, a doutrina, também eles questionam até mesmo, né, aqueles que o Senhor os entregou uma responsabilidade em liderar, em ensinar. Eles questionam o posicionamento daquele líder porque não querem aceitar o verdadeiro evangelho. Eles não querem aceitar a doutrina, eles não querem aceitar, né, a necessidade que há de mudança para que possa adquirir a salvação, para que possa entrar no reino dos céus. Então essa dificuldade de renunciar, de não querer abrir mão do pecado, faz com que eles questionem a doutrina, faz com que eles questionem, né, aqueles que são responsáveis por ensinar esse evangelho. E por não haver essa aceitação da sã doutrina, vem as heresias. Né? Uma declaração de fé não deve ser de autoria particular. Nós temos nas nossas igrejas, né, as Assembleias de Deus, o livro de declaração de fé. Aquele que é professor da escola dominical, é bom que tenha nessa declaração de fé das Assembleias de Deus, porque ela tem, né, estudos, a base da Bíblia Sagrada, lógico, que nos faz, né, entender, que nos faz compreender. E ela serve também como proteção, né, contra essas falsas doutrinas, e contribui também para a unidade do pensamento doutrinário da igreja. Não que ela tenha a mesma autoridade que a Bíblia. Não. É apenas um livro, como todos aqueles que nós temos como base, né, bíblica, para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento, principalmente naqueles que estão nascendo agora, né, para o evangelho, para os novos convertidos. E nós precisamos ter este conhecimento de forma abundante. E a situação dos externos, qual é? É mais grave, porque muitos deles, eles se posicionam até mesmo acima das escrituras sagradas, né, sem o menor pudor espiritual. E isso é muito triste, quando nós deparamos com pessoas, né, que se portam desse jeito, e até mesmo usam as redes sociais para poder corrigir a Bíblia, para poder discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. E aí a gente vê, né, o quanto essas pessoas, elas não têm
o interesse do conhecimento da verdade, mas muitas delas são usadas como instrumento do mal para poder converter essa verdade em engano através da boca desses falsos profetas. Por isso nós devemos cuidarmos, né, de forma constante para que nós não venhamos cair, né, nessa tentação. E essas pessoas, elas consideram seus discursos atuais. A maioria delas, talvez você já tenha até ouvido, né, elas dizem que a Bíblia é desatualizada. Por isso elas estão oferecendo um novo ensino, estão oferecendo um novo evangelho, e aí você precisa ficar atento, né? Os hereges, né, da atualidade e os seguidores dessas heresias, elas não podem fazer parte da nossa igreja. Nós devemos corrigir e procurar sempre mostrar a verdade. No livro, na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 11, 2 Coríntios no capítulo 11, do versículo 13 ao 15, olha que Paulo nos ensina. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Vem de fraude, é uma fraude, não passa de uma fraude. Quando você vê alguém, né, torcendo essa palavra, oferecendo um evangelho, né, aquele que só tem uma barganha, é uma troca, oferecendo uma facilidade. Quando você vê essas pessoas querendo corrigir a Bíblia, discordando da Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, ele está inserido exatamente aqui nesse contexto de Paulo, né, porque tais profetas, tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em quê? Em apóstolos de Cristo. E aí que está o perigo, tá? Quando essas pessoas se passam por servos de Cristo, por apóstolos de Cristo, para poder convencer as pessoas do que eles pensam, do que eles acham. E o versículo 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Com qual propósito? De enganar. Não é muito, pois que os meus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás, ele é um grande enganador. Ele utiliza esses homens maus como um agente seu para poder destruir aquilo que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, está plantando, transformando esses homens em falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, em obreiros fraudulentos para poder enganar a muitos. E a Bíblia diz que esses ministros e líderes, né, que se portam dessa forma são pessoas capacitadas por Satanás. Não é uma pessoa bobinha que vai falar qualquer coisa. Não, são pessoas que possuem uma boa oratória, possuem um bom conhecimento, e ela acaba iludindo as pessoas, porque as pessoas, elas são exatamente dessa forma, iludidas. Vamos lá. Continuando a lição. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar, gente? O desafio da igreja diz respeito ao conhecimento de nossas crenças. Por isso eu sempre insisto, procura conhecer a palavra, procure conhecer as práticas e a vigilância, principalmente espiritual. É necessário que cada membro da Igreja de Cristo, eles tenham conhecimento, não conhecimento superficial, não conhecimento, né, raso, mas que eles tenham um conhecimento sólido, um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, da nossa fé, para conseguir expor a sua fé, expor mais essa nossa crença à luz da palavra do Senhor, para que assim você consiga combater. E por isso que nós vamos falar nessa lição sobre apologética, porque trata-se exatamente disso, de você saber combater, né, esses enganos, você conhecendo muito bem os fundamentos da sua fé, da sua crença, e através desse conhecimento sólido, aprofundado da palavra, é que você vai combater as heresias. E isso, né, é algo novo. Nós vamos ver próprio Jesus Cristo, né, ele combatendo, os apóstolos também da mesma forma,
E esta forma que temos de combatermos, né, esses maus ensinos através da palavra, através do conhecimento da palavra, é o que é apologética, é o que é a verdadeira apologética cristã. Tá? O que significa esse termo? Ele significa defesa, resposta. É você defender, você vê uma heresia e você saber se defender através da palavra. É você responder àquele que está trazendo um ensinamento herege com luz na palavra, com entendimento da palavra. Isso é apologética, tá? E nós vamos ver que há uma necessidade. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram esses movimentos que ameaçavam o fundamento do cristianismo. E esses grupos religiosos, né, intelectuais, tanto formados por judeus quanto pagãos, e eles se manifestavam essas ideias tanto no campo doutrinário como também contra os cristãos. Eles tinham as suas doutrinas, tinham as suas ideologias, e além de manifestar as suas ideologias, os seus ensinos, os seus ensinamentos no seu campo, ali no seu canto, eles também pegavam esses ensinamentos doutrinários, essas ideologias, e aplicavam também contra a igreja de Cristo, contra os cristãos. E aí o apóstolo Paulo, ele vai pregar e vai defender o evangelho dessas falsos ensinos, desses falsos homens, né, que se dizia intelectuais, tanto os homens que eram judeus como pagãos, e Paulo vai, não só ele combater, como nós vimos lá no início, ele preparando as pessoas para que pudessem combater essas heresias, tá? E Paulo diz assim, ó, lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 15 e versículo 16. Olha o que ele diz. Alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Alguns estavam proclamando a Cristo por inveja e por rivalidade. Mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então, os primeiros discursos apologéticos, apostólicos, eles foram apresentados pelo apóstolo Paulo em Listra. Durante a sua primeira viagem missionária, onde é que você encontra isso? Está lá no livro de Atos, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20. Quando ele está lá em Atenas, no Aerópago, por ocasião da sua segunda viagem missionária, qual ele vai fazer? Tá lá, nós encontramos isso no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17, deixa eu conferir, Atos 17... Isso aí, Atos 17, do 22 ao 31, tá? É o discurso que Paulo vai fazer em Atenas, no Aerópago de Atenas, né? Quando ele vai ver aquelas várias estátuas, né? Com nomes de vários deuses, inclusive uma escrita lá, o Deus desconhecido, tá? É dessa passagem que nós estamos falando. Então, quanto ao ataque aos cristãos, o apóstolo Pedro, ele tratou sobre esse assunto também. Não somente Paulo, eu comecei falando, né, que todo o Novo Testamento nós vamos ver, né, princípios ensinando e nos alertando contra esses falsos mestres. E Pedro também, né, continua a falar ainda sobre isso. Ele nos ensina a defender o evangelho com essas palavras. Abra aí sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. Lembrando que o que Paulo está fazendo ali em Atos, no capítulo 17, né, no seu discurso que ele vai ter ali em Atenas, é exatamente defender a sua fé. Né, em meio àquela quantidade de deuses que ele vai ver ali, cada estátua com um Deus e um escrito ao Deus desconhecido, Paulo aproveita aquela oportunidade e vai pregar e ensinar em defesa da sua fé. Ou seja, opondo aqueles falsos ensinamentos, aquele falso entendimento que aquele povo tinha em relação àquelas divindades. E aí Pedro nos ensina, né? 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, ele diz assim, ó, antes, 1 Pedro 3 e 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como é que nós devemos estar? Sempre preparados para responder. Sempre preparados.
Viu? Porque que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos examinar a palavra constantemente, nós precisamos estudar a palavra constantemente, para que nós possamos estarmos preparados para responder, mas não de qualquer forma, com mansidão e principalmente com temor àqueles que venham pedir ou questionar a razão de nossa fé. E se nós não tivermos o conhecimento dela, gente, como é que nós podemos nos defender? Como é que algumas religiões, algumas seitas vai chegar até você, vai passar os seus pensamentos, as suas ideias. Você sabe que não é o correto porque alguém um dia lhe falou, mas como você vai provar essa realidade se você não tem o conhecimento da palavra? Como que você vai fazer para que as pessoas venham entender e compreender a razão da sua fé? Por isso que nós precisamos aprendermos, por isso que nós precisamos dedicar tempo, né, para a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. A apologética cristã, ela apresenta a resposta de todo o sistema anticristão. O centro desse debate é Deus, seu Filho Jesus Cristo e a Bíblia. E essa resposta, segundo o apóstolo Pedro, deve ser com mansidão e deve ser com temor. Mesmo aqueles que nos criticam, aqueles que venham blasfemar contra a nossa maneira de viver, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. É o que Pedro fala lá no versículo 16, do mesmo capítulo que nós estávamos lendo, da 1 Pedro capítulo 3, 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo. Por isso que Pedro nos orienta a ter conhecimento, mansidão e temor. Não fazer da palavra do Senhor debate, porque tem muitas pessoas que vão chegar até você para falar da palavra, mas elas não têm conhecimento nenhum da palavra, elas só querem debochar, elas só querem zombar, elas só querem, né, fazer, muitas vezes, lhe tirar do sério, e nós precisamos ter sabedoria para que nós possamos rebater, porque se nós não tivermos um espírito de mansidão, se nós não tivermos temor, essas pessoas usadas por Satanás vai acabar conseguindo seus objetivos. Por isso, escute primeiro, vê se vale a pena, porque às vezes não vale nem a pena você falar, porque você sabe que a pessoa não tem um conhecimento nenhum, às vezes está falando do que ouviu alguém falar, não tem nenhuma base bíblica, não estuda a palavra, não tem conhecimento da palavra, às vezes não possui nenhuma Bíblia, e é só mesmo para trazer confusão. Então, ore, peça para o Senhor sabedoria, peça para o Senhor palavras de sabedoria nesse momento, para que o Senhor possa lhe ajudar, para que o Espírito Santo venha te guiar, para que assim você possa usar dessa sabedoria dada pelo Espírito Santo para você defender a sua fé e não acabar, né, se excedendo e ainda, né, dando o mau exemplo. Nós precisamos ter muito cuidado. Irmãs, é isso aí. Esse estudo, a gente podia dividir ele aqui umas 4 aulas, né? Porque a gente tem muita coisa para falar a respeito desta lição, muita coisa mesmo. Lógico que nós não vamos conseguir, né, passar tudo isso em uma aula, mas isso aqui que eu estou passando é apenas para a gente ter uma base, né? Para aqueles que dão aula, né, criar seu plano de aula, para a gente se aprofundar na palavra, porque que a gente tem essa oportunidade de fazer isso, né, algo que não dá para a gente fazer numa sala de aula, a menos que a gente marcasse uma conferência, que aí a gente estendia-se o dia todo para poder falarmos sobre este assunto, porque ele é muito vasto, tem muita coisa para ser falada, né? Então vamos lá, a apologética cristã, gente, é exatamente isso, é a defesa da fé cristã diante desses ataques, diante desses críticos, né, e principalmente, né, da ciência, da pretensa ciência, né, porque a verdadeira ciência, ela não contradiz a palavra. A verdadeira ciência, ela não contradiz a palavra. Eu mesmo, nós vamos dizer, da história, da filosofia, né, da ética e outras religiões, e também, inclusive, a teologia. Então, o que é verdadeiro não vai se contradizer. Mas o que eu disse, né, anteriormente, e continuo reforçando, a maioria dessas pessoas que não aceitam a palavra é porque elas não querem renunciar. Este é o grande erro. Então, acaba vivendo este engano, né, e levando as pessoas a cometerem também o mesmo engano. Por isso, nós devemos ter muito cuidado.
Vamos lá, o que são essas heresias, gente? Lá no Novo Testamento, essa palavra, o termo usado tanto para seita quanto para heresia, né, ela é traduzida de uma origem de uma palavra grega, tá? E a Septuaginta ela vai utilizar muito essa palavra no sentido de escolha, no sentido de eleição, tá? E significa o quê? Uma inclinação de forma preferencial à filosofia, a escolas de pensamento, ou seja, tomar para si mesmo uma escolha. Isso é uma seita, isso é uma heresia. Quando a pessoa por si só resolve fazer uma escolha por si, sem base, sem fundamento na palavra do Senhor. E nós vemos em muitas seitas que são fundadas, por exemplo, através de uma visão. Nós vimos seitas que foram fundadas, um ET apareceu, um anjo apareceu, né? E através dessa visão que teve, essas seitas elas são fundadas. Nós temos seitas que têm a palavra e tem mais um livro, o qual eles usam como regra, né, para a fé cristã que eles têm. E nós sabemos que apenas a palavra ela é verdadeira, o nosso canon bíblico, né, e nós não temos nenhum outro, né, para que nós viemos basear a nossa fé. Mas a nossa fé é toda gerada, baseada e edificada na palavra do Senhor Jesus. Né? Nós temos seitas e temos heresias a respeito da Trindade, pessoas que não creem na Trindade, né? E por aí vai, outros que não creem no batismo com o Espírito Santo, não creem nos dons espirituais, né? Que são heresias, tudo uma mistura, né? As seitas e também as heresias que estão dentro das igrejas, que infelizmente tem crescido dia após dia, nós temos que vigiar. Vamos lá. O cristianismo, quem não tem esse conhecimento, as pessoas que já estão, né, há mais tempo no evangelho, talvez saiba disso, antigamente ele era conhecido também como uma seita. Mas por quem? Por pessoas que estavam do lado de fora e por pessoas que não conheciam a verdadeira natureza da fé cristã, né? Aqueles que opõem, colocavam em oposição ao evangelho, né? Quando nós lemos, volta lá no livro de Atos, no capítulo 24, Atos capítulo 24 e o versículo 5. Atos 24 e o versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Estão falando de quem? De Paulo. E essa seita dos nazarenos está referindo exatamente àquelas pessoas que se converteram ao evangelho. Então você vê que aqui era o cristianismo conhecido como seita. Também lá o versículo 14, olha. Mas confesso-te que conforme aquele caminho, lembra que eu falei lá no começo, era como era nos conhecidos, os crentes, aqueles que serviam ao Senhor, era conhecido como aqueles do caminho, a que chama seita, olha só, mas confesso-te que conforme aquele caminho, a que chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Então era conhecido o cristianismo por aqueles que estavam de fora, por aqueles que não tinham o conhecimento da palavra do Senhor. Vamos lá. Essas seitas, irmã Cis, é isso aí mesmo. Todos nós deveríamos fazer, né, a mesma coisa. E é muito bom para quem ama a palavra do Senhor, né? O irmão Cis, ele comentou, né, a respeito dos provérbios de Salomão, quando ele diz: ande com quem é sábio, ficará sábio, né? Isso é muito bom. A gente sempre está próximo daquelas pessoas, eu gosto muito disso, aquelas pessoas que têm mais experiência no evangelho, né, que já viveram tanto, leram tanto já a palavra, já passaram por tantas coisas, né? Pessoas que realmente têm um conhecimento, isso faz uma grande diferença para as nossas vidas, muita diferença mesmo. São pessoas que, ao você conversar com elas, às vezes elas percebem até coisas que você ainda não percebeu, né? E ajuda a lhe tratar. Isso é muito bom. E eu também, às vezes, eu estendo, né? O irmão Assis, ele falou que às vezes eu estendo
a lição, o estudo em outros cultos, né? Como eu falei, o tempo ele é curto e nós acabamos aproveitando às vezes outras oportunidades para poder se aprofundar, porque é muito bom, gente, a gente levar essa palavra e ajudar os nossos irmãos na fé, um ajudando o outro, né? Na verdade. Vamos lá. O que são essas seitas, gente? Os seitas são grupos religiosos isolados. E esses grupos isolados, né, que são essas seitas, elas vão expor uma doutrina que ela é rejeitada pela prática, pela patrística e pela também os reformadores do século XVI. São doutrinas que são contrárias ao pensamento dos apóstolos, né? Nós lemos lá em Atos, no capítulo 2 e no versículo 42, que a igreja ali crescendo em unidade, em comunhão, né? E nós vimos que qual era a base que a igreja tinha? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Quando se fala de doutrina, às vezes as pessoas entendem, né, como um bando de exigências, né? Isso você pode, isso você não pode, se você tira aquilo você deixa, isso aqui você não pode usar, e não é isso. Essa palavra doutrina, ela significa ensino. A doutrina é o ensino da palavra. Então, essas pessoas nessa seita, elas têm um ensino contrário a verdade de Cristo, tem um ensino contrário, né, à palavra do Senhor. E essas vítimas, elas estão geralmente incluídas nos grupos ainda não alcançados pelo Evangelho, né, a maioria delas vivem um grande engano, por isso nós temos essa responsabilidade de não deixar de pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer com que essa verdade chegue, para que assim nós possamos combater essas heresias, mas para isso é necessário você estar preparado, tá? Qual o principal meio? A evangelização. É um meio que a gente tem de ensinar essa palavra, até porque também, tá? A evangelização dessas pessoas é um grande desafio para a igreja. Lembra quando eu falei que eles são preparados, né? Tem seitas, eu não vou citar nomes aqui por questão de ética, mas aqueles que têm conhecimento, né, que estudam, e eu falei lá no início, a necessidade de a gente não só conhecer a nossa base de fé, mas ter um pouco do conhecimento dessas seitas para você saber defender a sua fé. Então, se você conhece, já estudou alguma delas, né, você nem só tendo estudado, né, para deixar mais claro para vocês entenderem, né, algumas que eu estou falando aqui para vocês nesse momento, né, elas saem de porta em porta, pregando, anunciando aquilo que eles dizem serem verdade, né, e eles têm um conhecimento muito grande, né, daquela religião, eles têm um conhecimento muito grande daquela fé que eles professam ter, e eles tentam de qualquer forma implantar aquilo ali na sua cabeça. Se você não tiver segurança dessa palavra, se você não tiver o conhecimento dessa palavra, você acaba sendo levado por eles, né? Eu me lembro que uma dessas sempre ia, né, na minha residência, quando eu morava em um outro estado, e elas sempre iam, né, defendendo a sua fé para fazer com que nós participassem também professassem essa mesma fé. Mas quando elas perceberam, né, que tinha alguém ali que tinha conhecimento da palavra, não era meu pai, né, nessa época eu ainda era adolescente, não tinha tanto conhecimento ainda da palavra, não buscava tanto, e quando meu pai começou então a falar da palavra, do verdadeiro evangelho, essas pessoas nunca mais retornaram, porque quando meu pai, né, apresentou essa apologética, aquilo que nós falamos lá, quando meu pai apresentou as defesas da sua fé, quando ele se defendeu, eles não tiveram argumento para isso, então eles saíram e nunca mais voltaram. Então, se você tiver, né, esse conhecimento, se você souber, né, se precaver, se você souber, né, usar a palavra do Senhor, você vai ou fazer com que eles não te procurem mais, né, porque o intuito deles é mudar a sua mente em relação à palavra do Senhor, ou, né, levá-los com ele, né, fazer parte também dessa mesma seita, religião, seja lá o que for. E se você não tiver o conhecimento, você é levado. Muitas pessoas se afastam, né, por causa disso. E tem outras por aí que andam também evangelizando por aí, né, às vezes vêm até de outros países e passam pelas ruas. Não são pessoas que têm um conhecimento invejado, entre aspas, porque domina, e seria bom se todos nós
né, que professasse essa fé cristã, todos nós que somos, né, que dizemos ser servos de Cristo, que temos a Bíblia como nossa regra de fé e conduta, tivesse essa mesma preocupação, essa mesma responsabilidade, esse mesmo conhecimento que eles têm. Porque são pessoas que são preparadas, instruídas sabiamente para poder defender a fé que eles professam. E nós precisamos ter esse cuidado. E se você não examinar a palavra, gente, vai passar vergonha, tá? E por que isso acontece, gente? Porque além de eles terem um trabalho de forma árdua, é também arriscado que alguém se torne, tá, um deles. E nós precisamos ter muito cuidado. Por isso nós devemos conhecer bem essas crenças, tá? A gente precisa ter os argumentos necessários para poder refutar e combater todas essas heresias, tá? Esta é a nossa primeira lição. Que Jesus lhes abençoe, que nós possamos, né, estarmos... Eu destaquei aqui, gente, algumas heresias. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui passar para vocês. Ó, eu falei uma delas, né, lá no comecinho da lição, quando eu comecei a falar sobre a teologia da prosperidade, né? Ela ensina que Deus dá riqueza e sucesso a quem ama e obedece. É uma mentira. Essa prosperidade aqui, a gente viu que Jó, ele perdeu tudo, mas continuou sendo próspero. A prosperidade, ela não está na riqueza material, e sim na riqueza espiritual. Tem muitas pessoas que são pobres financeiramente, mas que são prósperas espiritualmente. É dessa prosperidade que nós falamos. É dessa prosperidade que nós, né, pregamos. E aí... eles ainda dizem assim, ó, problemas, sofrimentos, doenças são sinal que a pessoa está em pecado, porque quem está bem com Jesus não sofre. Lembra dos amigos de Jó, que pregavam essa mesma teologia também? Segundo a tradição, né, eles achavam que Jó estava doente porque ele tinha pecado. Então, por isso, né, aquela enfermidade, por isso aquele sofrimento. E a gente vê isso aí que é uma heresia e é muito perigosa. Por quê? Essa teologia da prosperidade, eles usam baseando-se em alguns versículos tirados fora de contexto, tá? Por isso que eu falei a necessidade de você não pegar versículos isolados, mas ler toda a história para que você tenha a compreensão dessa palavra. Porque servir a Deus, gente, nunca foi uma troca comercial, não, tá? Nunca foi. Os nossos pecados, a nossa salvação, ela vem, nós temos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A nossa salvação, o preço dela foi o sangue do Cordeiro. Não é uma troca. E as nossas promessas, como nós estudamos lá na lição anterior, ela está condicionada à nossa obediência, à nossa vida com Deus, tá? É aí que está o cumprimento das nossas promessas, depende da minha obediência ao Senhor Jesus. Outra heresia, talvez pelo nome vocês não conhecem, mas quando eu disser do que se trata, vocês vão saber. É marianos, é o nome dessa heresia, tá? São influentes, mas na Igreja Católica, quando eles colocam, muitos colocam Maria no mesmo nível que Jesus. Eles acreditam que Maria nasceu sem pecado, foi sempre virgem, que ela subiu ao céu também com Jesus, né? Para eles, o sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus na cruz. Ô Jesus, deixa eu consertar aqui, gente, na outra plataforma aqui. Deixa eu consertar. Pronto, voltou ao normal. E que Maria intercede por nós junto a Deus. E quem intercede por nós é Jesus Cristo, né? Ele que intercede. A Bíblia diz, né? O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E outra coisa, por que ela é perigosa? Quando nós lemos Romanos no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então Maria não foi exceção. Todos pecaram. Apenas Jesus foi quem nunca pecou, porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus. E aqueles que acreditam que Maria também foi sempre virgem, né? E a gente sabe que essa não é a verdade. E outra, né, heresia muito perigosa é aquelas que negam que Jesus é Deus. É uma dessas seitas aí que
é bem conhecida, eu não vou citar nome, eu não gosto de ficar citando nomes, mas você deve conhecer várias, né? Para eles, Jesus é a primeira criação de Deus. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou com o corpo físico, né? E também eles ensinam que apenas 144 mil, que são aqueles lá do Apocalipse, né? Quando Jesus fala sobre os 144 mil, eles acham que essa quantidade, este número, são a quantidade de pessoas que vão morar no céu e que todos os outros, né, vão morar na terra, né? Acredita que o paraíso é na terra. Então a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas, elas ignoram, elas distorcem, né, as passagens da Bíblia que ensina claramente, né, a respeito de Jesus, fala sobre a sua divindade, né, fala do que se trata lá os 144 mil e inclusive, né, de que não há, né, o paraíso não é aqui na terra, tá? E muitas outras, né? Nós temos um exemplo muito claro de uma dessas seitas, de que tem um livro, né, de uma senhora chamada Ellen White, e que este livro, eles têm a mesma autoridade que a Bíblia, né, para eles. E é preciso, né, que eles obedeçam essas regras, e nós sabemos e nós temos como única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Então, dentre essas e outras tantas, irmão Assis, tô vendo, tá por dentro, né? É isso aí, nós precisamos estarmos atentos, gente, tá? Para que nós possamos viver a verdade e não sermos enganados jamais. Não ter medo daquilo que surge à sua volta. A partir do momento que você tiver o conhecimento dessa palavra, a sua fé vai estar fortalecida. Você vai estar preparado para o que vier, porque Jesus já disse na sua palavra que no mundo nós enfrentaríamos aflições, que no mundo nós teríamos, né, perseguições, que só o fato de nós entregarmos a nossa vida a Ele, né, dizer que nós servimos a Ele, nós já constituiríamos inimigos. Então a palavra do Senhor já nos alerta para todas essas coisas, né? Então só fica iludido quem quer, porque a palavra do Senhor, literalmente, um livro aberto, mostrando toda a verdade. E se você quer conhecer a verdade, quer estar firmado dela e não ser pego de surpresa, leia ela, examine ela dia após dia, e você vai ver a transformação que vai ter na sua vida, tá? Porque essa palavra, ela é refúgio, ela é refrigério, ela nos sustenta, nos guarda dessas ciladas, né? E principalmente ele fortalece, é bálsamo para curar as suas feridas. E todas as vezes que alguém se levantar e opor, né, esse evangelho que você estiver anunciando, quando você estiver anunciando, o Senhor Jesus está brindando o seu coração, brindando a sua mente e fazendo você se fortalecer ainda mais, aprender, né, com essas experiências que nós vivemos dia após dia, tá? Que você possa aproveitar bem essa lição, né? Busque mais referência. Eu quero ver se nesse trimestre agora, iniciando o ano, eu tiro um tempo para poder pôr um esboço lá na página, tá? Para que vocês possam acompanhar também as referências. Vou ver se eu consigo acrescentá-las depois, tá? Para aqueles que não conseguirem anotar, tá? E assim nós vamos estudando, né, durante todo esse trimestre, e assim que tiver uma oportunidade, eu retorno, coloco mais coisas a respeito da lição, e vou procurar antecipar pelo menos uma semana antes, né, para que a gente possa ter segurança, né, ao passarmos essa lição. Né, eu vou procurar ver se eu consigo gravar já no sábado mesmo, porque aí você fica a semana inteira, né, para poder se preparar, tá? Que Jesus possa os abençoar, que Jesus os abençoe e guarde, gente. Quero aproveitar e desejar para todos vocês um feliz ano novo, tá? Que Jesus continue os guardando e os protegendo sempre, tá? Que Jesus abençoe toda a tua casa, toda a sua família. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante este tempo, acompanhando, pelo apoio, tá? Obrigada, tá? Que Jesus possa os abençoar, tá? Que Jesus possa os manter firmes, sustentando, né, a cada dia, e que para este novo ano que já está prestes a se iniciar, né? Falta pouco tempo, menos de 6 horas, que
nós possamos continuar juntos nesta caminhada, né, cooperando para que essa obra ela continue sendo extensa, né, sendo estendida, levada a outras pessoas, porque essa é a nossa missão, né, expandir o reino de Deus aqui na terra, ir pregar o evangelho, né, e essa é uma oportunidade que nós temos para poder levar para várias pessoas. Talvez falar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não tenho talento. Sim, não são todos, gente, isso aí é evidente, cada um tem um talento. A Bíblia diz que o Senhor deu uns para profeta, outros para pastores, doutores, mestres, né? Então cada um tem um chamado. Se você ainda não sabe qual é o seu, começa a orar ao Senhor e o Senhor vai te dar, né, o entendimento, vai fazer você compreender qual é o seu talento, e então você vai poder exercê-lo com sabedoria, tá? Com mansidão, com muito temor ao Senhor, mantendo sempre vigilante, tá? Em constante vigilância, para que você não venha cair em tentação, tá? A Bíblia nos ensina: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Olhe apenas para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não olhe para o homem, porque o homem ele é falho, o homem ele peca, o homem ele erra, mas Jesus não. Tá? Então não abandone Jesus por causa de nada nem ninguém, porque a sua salvação ela vem dele, não vem do homem, vem de Deus, tá? Então busca ele, ajude aquele que está fraco na fé, né? Aquele que que está cambaleando, e procure construir, né, caminhos retos. A Bíblia nos ensina, né, a construir veredas retas para que o manco venha e não tropece. Quem é o manco? É aquele que está começando a caminhada. Então procure. Os escândalos vão vir e vêm. A Bíblia diz que é mister que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual provém os escândalos. Então ore, vigie, mantenha uma vida santa, consagrada e separada ao Senhor. Ore por aqueles que estão necessitando, ore pelas igrejas que estão passando por provações, privações, porque infelizmente hoje nós deparamos com pessoas que muitas não querem ir mais à igreja por causa dos escândalos que acontecem, né? Mas nós precisamos termos, o conhecimento e a sabedoria para que nós possamos falar com essas pessoas, para que elas venham compreender, né, que dentro, no meio dos trigo, também há joio. E o joio vai ser separado no dia do arrebatamento da igreja. E não é por isso que nós vamos deixar de pregar o evangelho, não é por isso que nós vamos deixar de ensinar. Lembra dos discípulos, o que aconteceu, uma perseguição que se levantou, né? Nero foi capaz de incendiar uma cidade por a culpa nos cristãos. Olha só, para tu ver que não é de hoje, tá? Não é de hoje as perseguições. E é necessário permanecermos firmes. Aquele que tem o conhecimento da palavra, aquele que zela por essa palavra, aquele que se dedica, gente, que se joga nessa palavra, se jogue, tá? As suas raízes, as pessoas não podem estar vendo. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Eu postei, eu acho que na leitura diária de ontem, né? Tem um cartaz lá que eu postei. Eu acho que o exemplo que eu dei lá foi até de uma cenoura, né, na fotografia que está lá. Ela está pequenininha, né, o seu galinho por fora, pequititinho, né, a pessoa está muito minúsculazinha, essa aqui não está firme, está se desenvolvendo, mas a raiz dela está se aprofundando, já está bem maior do que a parte que está aparecendo, né? É assim que nós temos que ser, e é isso que acontece conosco quando nós lemos a palavra. As pessoas podem olhar para você e te julgar, né, impotente, pequeno, te desmerecer, mas quem vê lá dentro é só Jesus. Tua raiz está só estendendo. Cada vez que você lê a palavra, tua raiz está estendendo, estendendo, estendendo. Olha, no Salmo 1, eu ia encerrar, mas eu vou encerrar com o Salmo 1 que o Senhor colocou no meu coração. O Espírito Santo me fez lembrar. Quando ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, qual é o seu prazer? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar, examinar essa palavra. E na medida que você vai examinando, suas raízes vão crescendo. Olha o versículo seguinte. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação propícia, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o segredo. Este é o segredo para você prosperar na sua vida. Ter uma vida baseada, regada na palavra do Senhor, tá? Que você possa iniciar esse ano, né, entregando aqueles que não entregaram a sua vida para o Senhor. Entregue-se enquanto é tempo, tá? Como eu disse, não olhe para os escândalos, olhe para Jesus,
Olha para ele somente, como o autor, o escritor lá dos Hebreus nos ensina, tá? E abre o seu coração para o que o Senhor Jesus possa usar. E lance, aqueles que já estão servindo o Senhor, lance a sua mão no arado, mas não olhe para trás não, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino dos céus. Então o negócio é avançar, meu irmão, não é tempo de parar não, é avançar, avançar e avançar. E vamos juntos, né, nesta obra firme e forte, né, buscando todos os dias, Senhor, um ajudando o outro em oração. Eu oro por você, você ora por mim, e assim nós vamos, né, nesta caminhada, porque nós necessitamos uns dos outros, né? Nós somos a Igreja Universal de Cristo, né? Eu não sou a igreja, eu faço parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é formada por membros, assim como o nosso corpo, né, é formado por membros. A Igreja de Cristo é um corpo formado por membros. E eu, você, né, todos nós, né, somos membros deste corpo que é a Igreja de Cristo. Então nós necessitamos um do outro. Assim como a mão não pode dizer para o braço que não precisa dele, eu também não posso dizer que não precisa de você. Nós precisamos um do outro, tá? Que Jesus os abençoe. Feliz ano novo para todos vocês, para tua casa, para todas a parentela de vocês, gente, para todo mundo. Que Jesus abençoe vocês, porque esse vídeo já tá grande demais, tá? Fique na paz, tá? E até o ano que vem, que tá logo ali, tá? Um beijo grande no coração de vocês, gente, e até a próxima aula.